Ô pessoal, boa noite para vocês, ou melhor, noite para vocês, né? Eu vou deixar para vocês aqui nesse vídeo, para finalizar o nosso encontro até a Reforma Protestante, alguns fatos que precederam e que contribuíram para que a Reforma chegasse ao seu ponto culminante em Martim Lutero. Então, nós já falamos de alguns reformadores, John Hus, os valdenses e outros, mas alguns pensamentos, né, que foram importantíssimos para a construção desse momento de ápice da Reforma Protestante. O primeiro é um pensamento filosófico medieval chamado de escolástica, né, que tem na sua etimologia o significado de um conjunto de saber. Isso era muito comum naquele contexto, a igreja propor a compreensão da doutrina cristã com auxílio, não somente com auxílio da filosofia grega, mas sim fundamentar a doutrina da igreja com o sistema científico. Então, de uma forma muito assim mais sociológica, a escolástica é um tipo de vida intelectual, é um estilo de pensar, de filosofar que vai se estender por mais de 6 séculos, né? E exatamente nesse momento em que a gente vai ter aí o surgimento de vários pensadores da igreja, entre eles Agostinho, Tomás de Aquino e outros, né? Que tem essa escola de pensamento. Então, qual que foi a grande contribuição da escolástica para a reforma? Foi promover o avanço da ciência, o avanço da erudição, né, que vem da base para as discussões teológicas da época. Então, é como se a escolástica fosse o retorno ao seminário, fosse o retorno à academia, o retorno aos estudos, né, à erudição, à pesquisa. A escolástica, na verdade, a gente poderia dizer que ela vai tentar equilibrar revelação, filosofia, fé e razão, sem pender para uma ou outra, né? Então não é somente empírico, não é somente subjetivo, não é somente racional, não é somente filosófico, não é somente a revelação, mas é considerar esse caráter erudito, né? Esse caráter científico de todo o seu contexto, e procurar discussões teológicas a partir desses pontos. Então é uma volta à busca do saber, né, da ciência. Um outro pensamento é o pensamento filosófico renascentista, né, o Renascimento, que vai trazer algumas questões importantíssimas. A primeira era a necessidade de separar a teologia da filosofia, porém dando autonomia para a filosofia. Segundo, a ideia de que a matemática ou as matemáticas, né, são a escola da razão, e somente pela razão, por esse rigor, haveria excelência. E a terceira é a ideia de que o método experimental é possível a partir do conhecimento objetivo dos fatos revelados na natureza. Então a Renascença ela vai buscar um retorno às escolas filosóficas como platonismo, aristotelismo, estoicismo, epicurismo, ceticismo, né? E vai dar muito valor à arte, muito valor à literatura, né? E por isso que a gente tem muita ênfase também na ciência, na política e na técnica científica. Então, por que a Renascença ajudou a reforma, né? Porque a Renascença estimula a volta ao estudo das fontes antigas, inclusive a Bíblia, ou seja, sendo estudada na sua língua original. Depois a Renascença também vai estimular o interesse pelo homem, né, que é o humanismo, tendo Erasmo como o maior precursor desse humanismo. Depois também vai celebrar a sabedoria e a criatividade humana, né? Então você vai ter nesse período grandes artistas como Da Vinci, Michelangelo e outros.
E junto a esses fatos, vão se acumular grandes descobertas de caráter científico. Por exemplo, Copérnico afirma que o movimento da Terra em torno do Sol, ou seja, de quem gira, na verdade, não é o Sol, é a Terra. Galileu vem confirmando essa teoria e ainda descobre as 3 leis do movimento da Terra. Vessalio descobre a anatomia. Servete vai conceber a ideia da circulação do sangue. E Tartaglia vai resolver as equações do 3º grau. Então é um momento muito rico. Se a gente juntar tudo isso, a invenção da imprensa, a difusão da cultura, que vai realmente espalhar ou efervescer essa questão da busca pelas questões intelectuais. Então a Renascença, na verdade, é uma revolução cultural, artística, intelectual, com ênfase no ser humano. Aí a gente teria, então, como paralela a diferença entre Renascença e Reforma. A Renascença vai produzir obra de arte e a Reforma vai produzir teologia. A Renascença olha para o mundo através dos olhos humanos, especialmente através da literatura, e vai expressar esse olhar através das belas artes. Já a Reforma olha para Deus através da Escritura e expressa essa visão através da adoração ou de forma doutrinária teológica. Então, na verdade, a Reforma poderia ser caracterizada como um movimento espiritual. Eu estou tendo muita falha na fala, porque eu estou com muito congestionamento nasal, muito nariz entupido e estou com muita dificuldade para falar. Então a gente tem a Renascença, né, e a Escolástica como 2 movimentos que são muito, muito pertinentes à Reforma. Agora a gente tem algumas coisas que são coisas do contexto do século XVI. Né? Então a época que Lutero viveu era uma época de grande inquietação sobre tudo, sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição. Então é um momento de muita inquietação. Inquietação científica, né, porque é o tempo onde acontece o descobrimento das Américas, né? Então, além dessas descobertas científicas, tem as inquietações em relação à morte, à culpa, ao pecado, né, à salvação, que são questões existenciais. E a teologia luterana acaba vindo a ser uma resposta a essas inquietações ou essas perguntas. Porque havia um vazio espiritual muito grande na história, nesse contexto do século XVI. E a igreja não conseguia atender essa demanda, responder essas perguntas. Então, tinham muitas perguntas sem respostas, ou com respostas inadequadas. Então, Lutero, na verdade, propõe uma teologia respondendo dessas inquietações. Também é um momento de muita inquietação existencial, né? A vida das pessoas, elas tinham dificuldades imensas, né? Então era muita insegurança em relação à salvação, muita insegurança se você podia realmente mudar de lugar depois de morto, e a fé que a igreja ensinava não atendia essas expectativas, né? O pastor Hamilton falou essa semana num concílio, que ele foi orador, e ele foi fazer um sepultamento numa igreja na nossa região, não disse qual, por questão de ética. E o pastor dessa pessoa que tinha falecido, o velório foi nessa igreja, ele é psicólogo. E ele falou assim, sobre céu e inferno eu não sei falar muito bem não. Aí disse que fez lá, e Hamilton foi dar uma palavra e falou assim, mas eu quero falar exatamente sobre o céu e sobre o inferno, né? Porque se você não falar sobre isso, você gera uma inquietação, né, muito grande no coração das pessoas, uma perturbação muito grande. Então era um momento de muita inquietação existencial em relação à salvação mesmo, né, o perdão de pecados, enfim. Havia também uma inquietação eclesiástica, né? Parece que a igreja tinha perdido o rumo, perdido sua direção, estava se envolvendo em questões totalmente terrenas, né, seculares, questão de poder político, questão de suntuosidade, de riqueza,
E aí o negócio não funcionava, como se as veias arteriais eclesiásticas estivessem entupidas, né? Porque a igreja começou a se envolver numa série de questões que não fazem parte, a priori ou a princípio, da sua missão, da sua função, da sua vocação. Havia também uma inquietação muito grande econômica, né? Os camponeses cada vez mais pobres, né? Se queixavam dos impostos cobrados pelo clero, dos dízimos que também eram cobrados pela igreja. Então eles eram explorados de uma forma muito volumosa, né? Então a reforma, ela tinha intrinsecamente um embrião, né? Um embrião das grandes transformações, que não seriam e nem foram somente transformações religiosas, mas também culturais, sociais, políticas, econômicas, né, artísticas, filosóficas, etc, etc, etc. Então, na verdade, uma proposta de reforma num contexto desse era algo embrionário para as transformações. Agora, veja bem, houveram 3 tipos de reforma. A primeira foi a reforma magistral, né, que é a reforma que não propõe a separação entre igreja e Estado, né? Que é Lutero, Calvino, Zwinglio, foram esses reformadores, né? Muito pelo contrário, eles usaram esse poder estatal, né, magistral, para fazer suas reformas. Por isso que os países que os reis receberam a reforma protestante são países protestantes. Exemplo aí, né, Alemanha, a França, a Inglaterra, e os países que o rei não fechou, como Portugal, Espanha e outros, são países católicos, né? Então a ideia ainda luterana e de Calvino, de Zwinglio, é que a Igreja Católica, né, ela tinha um domínio territorial, e todas as pessoas que morassem naquele estado, ou naquela pátria, naquela nação, era membro da igreja. E como é que se dava essa membresia? Através do batismo. Então, você nasceu numa pátria que a igreja é do Estado, você automaticamente professa aquela fé, né? E eles não tinham como propor essa separação de igreja com Estado, porque eles acreditavam que havia uma uniformidade da religião com o Estado. E isso era importante, porque se juntasse o Estado com a religião, a sociedade poderia ter, né, um governo mais saudável. E também o Estado poderia ajudar com leis para uniformizar a religião. Então, tem lugares que têm apoio, lugares que não têm apoio, mas a verdade é que eles não pensaram nessa separação de igreja com Estado. Tem a reforma radical, que é a reforma proposta, né, ou composta por grupos que não pensavam assim. E o principal grupo que não pensava assim são os anabatistas, que renunciaram todos os poderes políticos, né, com propósitos religiosos. Rejeitaram o batismo infantil, daí anabatista, aquele que batiza novamente, né? E tem 3 visões importantes dentro dos anabatistas. A primeira é que eles tinham uma concepção nova da essência do cristianismo como discipulado. Então, o que eles resumiam o cristianismo? A palavra central era seguir a Cristo. E o resultado inevitável era a fé. A segunda é que eles tinham uma nova concepção de igreja como fraternidade. Rejeitavam a igreja territorial e buscaram uma igreja como a igreja neotestamentária, como uma comunidade fraterna que compartilha, que vive independente de uma igreja territorial, como defendiam os outros reformadores. E eles praticavam de forma muito contundente a partilha dos bens. Os anabatistas eram muito parecidos com os irmãos de Atos 2. E também propunham uma nova ética de amor, né? Ou seja, de não resistir. Então se separa a igreja do Estado, né? Mas eles não usam força. Quem usa muito esse princípio é Gandhi, né, que ele era um homem que fazia resistência às imposições inglesas na Índia, mas não usava força, não usava arma, não. Então ele era um reacionário, né, que a sua resistência era pelo amor. Essa é a ideia dos anabatistas, né?
Por isso que eles foram perseguidos por todos os outros grupos, né? Lutero chamou os anabatistas de entusiastas e Calvino chamou de animais, né? E só na Holanda foram mortos mais de 30 mil anabatistas. O entendimento da época é que o anabatista não morria de velhice. Então eles foram mortos por Lutero, por Calvino, por Zwingli, por muitos outros, porque eles eram completamente radicais, ou seja, propunham uma reforma com uma ruptura entre igreja e Estado, né? E a outra reforma é a reforma católica, que é do Concílio de Trento, de 1545, né? Que em resposta à reforma protestante, a Igreja Católica convocou um concílio para formular a resposta católica. Aí a gente tem uma série de alterações, inclusive a inclusão de mais livros, né, na biblioteca dos livros sagrados. Então seria exatamente essas questões, além da ênfase. Então, assim, você dá uma data para a reforma oficial é difícil, mas a princípio fica 31 de outubro de 1517, quando é pregada as 95 teses lá no castelo de Wittenberg, né? Mas é uma data que foi afixada a isso, mas a reforma ela é algo muito dinâmico, né? Por isso que a palavra é reforma, sempre reformando. Mas dois princípios bíblicos, dois princípios são fundamentais na reforma. O primeiro é a autoridade das escrituras, onde você tem a ideia do púlpito, né? Então toda a autoridade para que a igreja pudesse falar, toda a autoridade para a vida cristã vinha da Escritura, que registra o Evangelho, o caminho da salvação, né? Então eles pregaram a Bíblia, ensinaram a Bíblia e traduziram a Bíblia para o maior número possível de línguas, né? Lutero chegou a dizer no auge da sua reforma que ele não fez nada. Ele disse assim: eu me assentava na taberna, bebia cerveja, comia amendoim e peidava, enquanto a palavra fazia tudo. Lutero tinha uma linguagem, né, muito chula, muito agressiva, que era muito pertinente ao seu interesse de época, né? Então eu ficava na taberna tomando vinho, tomando cerveja e a palavra é que fazia tudo. Para dizer, né, do quanto que a palavra é poderosa em relação à capacidade humana. Talvez ele tenha usado esses termos para mostrar, né, que a palavra, independente da capacidade ou da geografia do homem, ela tem uma suficiência, né? Então, Lutero disse também em 1521 na Dieta de Worms, né? Disse: se eu não for convencido pelas Escrituras e pela boa razão clara, eu não aceito a autoridade dos papas e dos concílios, pois eles se contradizem uns aos outros. Minha consciência é escrava da palavra. Então eles tinham uma autoridade em cima da igreja, em cima dos papas, em cima de uma série de questões. Então ele enfatiza a autoridade das escrituras. E a outra questão importantíssima também para hoje, é a justificação somente pela fé mediante a graça, né? Ou seja, qualquer tentativa de ser declarado justo diante de Deus, fazendo qualquer tipo de obra, boa ou má, não funciona. Então é justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Quando você deposita sua fé no que Cristo fez, você é declarado justo, né? E naquela época a gente tinha muito disso, né? Por exemplo, no século XIX, no século XX, que nós tivemos aí pelo menos a peste negra, né, que matou muita gente na Europa, também em 1300 e pouco. A filha de Lutero morreu, né? Então a gente tem muita instabilidade em relação a isso. Por isso que ele vai dizer que as penitências, ao invés de aliviar a culpa, aumentavam. Ele falou: eu sou justificado não quando eu faço o meu melhor para Deus, mas sim quando confio na obra de Cristo. Ou seja, a fé não é uma obra, mas sim resultado da nossa confiança na obra de Cristo. Então a teologia da reforma ela é dominada por duas perguntas principais: como posso alcançar um Deus gracioso? E onde posso achar a igreja verdadeira? Então, para resumir, a reforma aconteceu porque somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Jesus e somente Deus, né, devem ser adorados e autorizados na nossa vida. E também
a proposta do sacerdócio de todos os crentes, né? Onde você não precisa mais de um sacerdote para orar por você. Ou seja, cada crente é um sacerdote, chamado sacerdócio universal de todos os santos, né? Então a gente tem essas questões aí, né? E tem os conflitos entre os reformadores, o Zwingli, Calvino, Lutero sobre ceia, né, que depois vocês pesquisam sobre isso. Por isso a reforma sempre propõe, né? Reforma sempre reformando. A reforma alcançou a Europa, alcançou o mundo, e por isso que ela tem uma validade permanente. Eu quero sugerir para vocês uma leitura. Gostaria que vocês lessem muito Atos 29, depois vocês me contassem qual foi a experiência dessa leitura. Que Deus te abençoe vocês.